Olá pessoal, meu nome é Alves. Vamos dar continuidade às nossas atividades práticas que estamos fazendo essa semana. Essa é a atividade prática de número 4 e ela é bem básica, bem pequena, poucos algoritmos matemáticos e basicamente 4 comandos usados. Ela é referente ao exercício de número 4, que pede para a gente receber uma matriz como dado de entrada, e a dimensão dessa matriz deve ser 3 linhas e 5 colunas, bem basiquinha e pequena. E imprimir essa matriz na tela de forma legível, depois encontrar a matriz transposta e imprimir também na tela de forma legível, e depois, pela terceira vez, imprimir na tela a matriz transposta, mas agora multiplicando ela somente a diagonal dessa matriz pelos últimos dois números da RU do aluno da faculdade, caso você não esteja fazendo faculdade, sim utilizando simplesmente para praticar em C, pode ser dois números de sua preferência e essa matriz vai ficar perfeita. Repare que em nosso código aqui usei o void, que eu venho explicando em várias aulas aí, gosto muito de utilizar ele, porque ele utiliza de blocos vazio de memória, ou blocos aí interativos. O int é básico em toda a linguagem C, a gente tem que ter usando ele para poder ter, colocando inteiros como entrada. E aqui o que eu tenho de novidade, que eu ainda não coloquei em muitos algoritmos, somente no último aqui, é o puts, e tem o putchar também. O que vem a ser o puts e putchar? O puts, ele coloca string em nosso código. Putchar é para a gente trabalhar com um caráter no código. Vamos lá. Os dois são funções mais simples do cabeçalho stdio. Ambas, as duas, imprime a saída padrão de caráter fornecido na tela. Putchar manda apenas caráter e o puts manda uma sequência de caráter ou string, como eu mencionei. Na prática, como ficaria em nosso código? Ficaria dessa forma. Deixa eu apagar aqui. Repara, puts, essa é uma demonstração da função puts. O importante que vocês têm que prestar atenção no código são isso aqui, as aspas. Puts, eu coloquei aspa dupla. Repara que quando eu utilizei putchar, eu usei aspas simples. Por que, professor? Note que junto com a função puts, nós devemos usar literal de string com aspas duplas e com putchar literal de caráter simples. Se você tentar compilar seu código como putchar utilizando aspa dupla, o compilador provavelmente ele te fornecerá uma mensagem de erro. Lembra que aspa dupla é diferente de simples, só que nós também podemos colocar caráter especial dentro de nosso código com tabulação e quebra de linha. Como isso, professor? Tabulação, o que é tabulação? Ótimo, eu estarei te explicando aqui. Repara aqui, puts, com aspa dupla aqui. Repara que eu coloquei, ó, primeira linha, barra N. Vocês já conhecem bem C barra N, né? Segunda linha, barra T. E um grande espaço. Em putchar, eu coloquei barra N. E isto daqui, para quem programa em HTML, PHP, está bem familiarizado, né? Apenas envia uma quebra de linha. Como fica isto na prática, em nosso código? Estarei te mostrando agora como ele é imprimido na tela de nosso código. Fica realmente desta forma. Repara aqui, primeira linha barra N. Ele jogou a segunda linha para baixo e coloquei um barra T. Ele me deu um espaço. Simples, né? Muito interessante e deixa nosso software bastante preciso. Você pode observar bem em nossa função puts
ela sempre coloca uma quebra de linha após imprimir string. Já as funções putchar, ela não ocorre. Um exemplo, na prática, para você entender, vai ser isso daqui, ó. Repara que aqui eu coloquei putchar C, barra simples, putchar H, barra simples, putchar barra N, com aspas simples, puts string. Repara que em puts, sempre barra dupla, né? Aspas duplas, estou falando barra, mas aspas. Puts, de novo, aspas dupla. Mas repara, presta atenção no conteúdo dentro dessas variáveis. C, H, barra N, string e outra string. Se eu imprimir isso em nosso código, como que ele vai ficar em nosso código? Presta bastante atenção. Vai ficar desta forma. Mas professor, colocou cinco variáveis e aqui tem 3 linhas. E ch string ponto, outra string ponto. Por que aconteceu isso? Porque foi imprimido dessa forma na tela. Observe que os caracteres C e H são exibidos na mesma linha, não foi? Pois não foi inserida uma quebra de linha entre eles. Já a string e a variável outra string, onde eu coloquei string e outra string, são exibidas em linhas diferentes, pois a função puts insere uma quebra de linha após a cada string. Mesmo que não haja um caractere barra n, ela me dá essa quebra de linha. Nas literais de string, o código do código. Você pode notar também que o argumento deve ser uma sequência de caracteres. Se você tentar, por exemplo, imprimir o número 42, desta maneira que eu vou mostrar para você. Repara, 42. Repara, puts, 42. O que acontece? Na verdade, o compilador ele tentará fazer é imprimir a sequência de caráter, que começa na posição 42 da memória. Provavelmente ele irá te alertar sobre isso se você tentar compilar esse código. Se você tentar executar esse código, provavelmente ocorrerá uma falha de segmentação. Erro que ocorre quando um programa tenta acessar memória que não te pertence. A maneira correta de imprimir o número 42 seria desta forma. Repare. Coloquei aspas duplas. Sim. E repara que tem o ponto vírgula no final também, né? Na verdade, o que o compilador tenta fazer é imprimir a sequência de caráter que começa na posição 42 da memória. Provavelmente ele irá alertar sobre isso se você tentar compilar esse código. Então quando a partir do momento que eu coloco a aspa dupla, ele vai conseguir encontrar este valor na memória. Ele vai conseguir acessar o bloco correto na memória referente a isso. Entendeu? Então isso é um pequeno resumo que eu quis passar para vocês em referente à diferença entre puts e putchar. Essa é uma grande diferença entre os dois. A maneira correta é sempre utilizando aspas duplas em puts. Caso você não coloque aspas, ele vai encontrar o erro, porque não vai existir esse valor e nem o bloco correspondente a este valor. Então, você tendo a noção do que é o putchar, então você vai entender o código referente a este exercício, que é receber uma matriz de dado de entrada, dimensão da matriz 3 linhas e 5 colunas, imprimir de forma legível, imprimir ela a transposta também, imprimir a transposta, só que agora multiplicando somente a diagonal principal e os dois últimos números de RU. Como que fica nosso código?
Dessa forma, repara que eu inicio declarando as variáveis que eu vou usar no código. O código está pedindo 3 linhas, 5 colunas. E coloquei aqui então, montei a matriz 1, matriz 2. Depois eu vim trabalhando com o puts, onde eu peço a entrada de valor desejado, dentro com a matriz, né? Valores desejados, monto ela certinho, já são códigos bem manjados, conhecidos em C, né? I recebe 0, I menor que 3, I recebe mais 1 e tal. Utilizei o J aqui, onde eu declarei ele no inteiro também. Perfeito. Daí, recebo esses valores na memória com o scanf, bem normal, conhecido de vocês. E depois eu quero mostrar a matriz na tela. Utilizei putchar e put como de costume, vocês já estão familiarizados, acabei de demonstrar na prática como funcionam esses dois. Peço para o usuário digitar os dados, jogo ele, contabilizo aqui dentro, dou um putchar, imprimo e depois para exibir a transposição, bem básico também, mostrar na tela a transposição, sempre utilizando putchar e puts. Depois, executo a multiplicação normal, a gente já viu isso em aula anterior, e mostro os valores da multiplicação. E finalizo o meu software. Só isso, bem pequeno, bem básico, com simples, poucas linhas de código, bastante enxuto e leve e roda perfeito. Espero que tenham gostado dessa aula. Caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão que eu tenha passando aqui algum código diferente, alguma forma diferente, algum exercício diferente, mande um recadinho para mim. Eu, dentro do possível, estarei colocando aqui nas próximas aulas. Até breve, pessoal!